sejam muito bem-vindos à aula 5, nesse treinamento, nessa sequência de 10 vídeos, onde a gente fala sobre a experiência do paciente internado e a nutrição hospitalar. Para quem não me conhece, eu sou a Janice Campos, nutricionista clínica, intensivista, oncológica, onde eu tenho experiência no Centro de Infusão de Oncologia, também com especialização em fitoterapia, que inclusive foi minha primeira especialização, nutrição esportiva e paciente crítico, onde eu amo dieta enteral parenteral. Além disso, eu sou coordenadora clínica em hospital, onde eu faço a capacitação técnica do time clínico de nutrição e copa. E nessa aula 5 a gente vai falar da emoção que precede a informação. Então, se o paciente ele não se sente respeitado, ele não vai te escutar. Se ele não se sente ouvido, acolhido, ele não vai confiar. E sem confiança, nenhuma orientação nutricional vai bastar para esse paciente. Eu vou te trazer alguns exemplos. Então, um paciente que foi recém-diagnosticado com diabetes, por exemplo, ele está assustado. Ele recebe a visita do nutricionista que explica rapidamente que a partir de agora sua dieta precisa controlar carboidratos para evitar a hiperglicemia. O paciente não entendeu nada. Ele ainda está tentando processar a informação do recém-diagnóstico dele. E que a vida dele mudou. E que agora vai vir arroz integral. Ou em algumas instituições veio só meia porção de arroz branco. Que agora não vem mais pão branco. Né? Que ele não vai poder mais comer arroz e batata. Ele está pensando, eu não entendi nada, eu nem sei o que está acontecendo comigo, tá? Então, vamos lá, nutricionista. A emoção sempre vai preceder a informação, lembre-se sempre disso. Uma pessoa, ela está emocionalmente abalada, então, por medo, por dor, por incerteza. E esse cérebro dela, nesse momento, ele vai priorizar a segurança emocional antes de processar qualquer informação complexa. Muitas vezes ele está em negação, muitas vezes ele não só assustado, mas ele está irritado, ele se sente contrariado. Então, primeira coisa, o paciente precisa se sentir seguro. E a mudança, ela pode ser gradual. A gente não precisa ser ferro e fogo do 8 para o 80, tá? Então, depois que ele se sentir seguro, acolhido, que você explicar para ele, que ele vai conseguir compreender a explicação que você vai dar. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu era nutricionista da UTI, de uma paciente que foi internada com hiperglicemia, então o HD dela, né, o motivo da internação foi a glicemia altíssima, que estava entre 400 e 500, além de outros sintomas que ela estava sentindo. E por uma questão cardiológica, eles acharam melhor ela ficar internada na UTI para observação. E ela se recusava, ela tinha um comportamento agressivo com a copeira, claro, né? Quando ela via aquele arroz integral, que o cheiro e o sabor é muito diferente do arroz branco, ela se tornava uma pessoa mais agressiva. E ela começou a recusar a comida. E eu, na época, era uma nutricionista o quê? Reativa. Eu apagava incêndio maravilhosamente bem e achava que aquilo bastava. Quando eu fui conversar com a paciente, eu entendi o que estava acontecendo e o médico foi me auxiliar para a gente conversar com ela e ele falou, olha, na minha conduta, a gente vai manter a dieta para diabetes, para controle glicêmico, porque se acontecer alguma coisa com você, eu que sou o responsável por você. E ali ela começou a chorar. Ali eu entendi que não era só uma questão de arroz branco ou integral. Ali eu entendi que ela estava muito assustada, ela estava em negação, ela já tinha esse diagnóstico há muito tempo, que ela precisava de um acolhimento. Então, ali eu falei, ela precisa de 10, 15 minutos eu consigo fazer isso agora, nesse momento. Conversando com a paciente, a gente chegou à conclusão de que naquela instituição, o padrão era arroz integral, e que para mudar eu precisava, né, da autorização do médico, mas a gente conseguiu fazer uma exceção e oferecer meia porção de arroz branco para ela. E que pelo menos, ela ia ficar internada 2 semanas para fazer alguns exames, e que pelo menos de 1 a 2 vezes por semana eu trocaria esse arroz por meia porção de macarrão à bolonhesa que ela tanto amava. Então, é o acolhimento, é o cuidado. E aí, conversando beira-leito, né, com todas as visitas que a gente faz todos os dias, o médico lembrava que era uma paciente que tinha esse estado, mas que para aceitação alimentar e para que ela conseguisse ficar internada sem tanta oscilação emocional, sem crises de choro, e que isso também afetava o estado fisiológico dela, a gente tinha feito aquela exceção e que a gente faria o controle glicêmico dela 3 vezes ao dia. E a gente conseguiu. Então não é impossível.
Nutricionista, antes de você explicar a dieta, lembra que a emoção precede a informação. Apresente-se. Pergunte como esse paciente está naquele dia. Reconheça a situação dele. Acolha ele. Tá? Uma pequena frase pode mudar todo o rumo da conversa que você vai ter com ele. Então, você pode falar que você imagina que naquele momento está sendo difícil, que você vai conversar sobre alimentação para ajudar no tratamento, para que ele possa voltar para casa. Eu costumo perguntar se ele tem acompanhante, se o acompanhante virá, porque eles sentem falta da família, da casa deles. Como que eu posso ajudar nesse processo? Tá? Acolher não é perder tempo. Eu calculei, eu sou estratégica, eu calculei, falei 10, 15 minutos eu consigo ficar aqui, consigo fazer esse acolhimento com essa paciente, consigo resolver essa situação e depois eu volto para minha rotina. Então, o acolhimento não é perda de tempo, é construir a confiança. Ah, esse paciente é chato, ele não quer. Não, não é que ele é chato, tá difícil, extremamente difícil para ele. E ali você que vai resolver o problema dele. Não só isso, você vai além, porque eu não quero que você seja reativo, você vai além disso. Então, quando a gente fala da experiência do paciente, quando a gente fala do momento que você vai abordar, você precisa ser muito estratégico. Então, realce a percepção positiva, entenda quais são os seus processos, quais são as exceções que você vai abrir para atender esse paciente, porque lembre-se, a nutrição é individualizada. Ela tem uma prescrição de dieta para controle glicêmico, mas eu não preciso ser ferro e fogo 880, eu posso fazer meia porção de arroz, que não vai afetar tanto a glicemia dela, porque afinal de contas ela vai comer, numa dieta geral, claro, né? Ela vai comer salada, ela vai comer proteína, vai ter vegetais, então eu consigo fazer um controle glicêmico. E a gente está falando de uma pessoa que está internada na UTI, então é preciso sensibilidade, é preciso muito mais do que isso, empatia, e você se colocar no lugar dele e pensar como que eu posso resolver essa questão, ganhar a confiança desse paciente. E só para te atualizar, o que aconteceu foi que essa paciente não reclamou mais, ela ficava aguardando a chegada da copeira, e quando a copeira chegava, seja com meia porção de arroz ou 2 vezes na semana, meia porção de macarrão, ela ficava imensamente feliz. Ela conseguiu realizar os exames que ela precisava fazer. Ela foi muito mais receptiva com a equipe no geral. Ela colaborou com o tratamento dela. E a nota dela, avaliando a equipe, todas as equipes, foi muito positiva. E essa paciente não voltou mais, porque na orientação de alta, né, a gente entrega uma orientação nutricional de alta, eu ensinei ela como ela poderia comer tudo que ela gostava. E falei para ela, agora o seu atendimento vai ser ambulatorial. Então, você vai sair daqui, você vai agendar nutricionista no ambulatório do convênio médico aqui do hospital, você vai fazer acompanhamento com essa nutricionista, para que você não precise voltar. Porque se você tiver outra crise dessa, você vai voltar para cá e ficar aqui com a gente de novo. Eu fui além da entrega de um papel, além da entrega de uma orientação nutricional. Eu ensinei ela, orientei ela, encaminhei ela para fazer o acompanhamento, que inclusive quando o nutricionista você encaminha o paciente para continuar o tratamento ambulatorial, você reduz drasticamente as chances de reinternação, porque a cada internação esse paciente ele vai perder músculo, ele vai ter uma chance enorme de desnutrição, além do psicológico que fica abalado. Lembra-se, a forma como a gente se sente é a forma como a gente se comporta. É a forma como ele vai aceitar ou não o tratamento, que ele vai corresponder ou não ao tratamento. Diminui sua força de vontade, e aumenta demais a sua exaustão. Então, quando eu falo de experiência do paciente, para não me alongar muito, tenha em mente muito claro que é a sua intenção aliada à técnica que você já tem, que você desempenha, que é a sua postura, que é como você se porta, que é como você se posiciona. Na outra linha de aulas que tem aqui no nosso canal do INC, que é o Instituto Narchi Campus, aqui eu falo muito sobre posicionamento do nutricionista. O nutricionista ele tem que ter um posicionamento de liderança, de exemplo, de trazer a equipe com ele, mas de trazer também não só a equipe da cozinha, mas a equipe multidisciplinar, de ganhar a confiança do médico, do enfermeiro responsável pelo setor, de ganhar a confiança do paciente, dos familiares daquele paciente.
Essa é a chance que você tem de fazer a diferença na vida de cada paciente que cruzou pelo seu caminho durante a internação. Você não gostaria de ser tratado dessa forma? Né? Você é o amor de alguém, mas você pode ter um filho, você pode ter uma mãe, um pai. Imagina essas pessoas que você ama também internadas, como que você gostaria que elas fossem atendidas e cuidadas e zeladas? Então esse vídeo ele é curto, mas ele traz uma bagagem muito mais complexa, muito mais profunda para que você analise como que está a sua atuação e como que você pode modificar a sua atuação para fazer a diferença na vida desses pacientes. Não só isso, você vai agregar valor à instituição. Você vai fazer o seu nome, nutricionista, escuta o que eu estou te falando. Você precisa fazer o seu nome, as pessoas precisam lembrar do seu nome. Não é a nutricionista, é a nutricionista Janice Campos. Eu lembro da nutricionista Janice. A nutricionista Janice fez isso, isso e isso nesse hospital. Comece a criar o seu nome, deixar o seu legado e inspirar a sua equipe. Então, eu tenho copeiras que trabalharam comigo há 6 anos atrás e que até hoje me mandam mensagem, porque lembram o quanto eu aprendi com elas e o quanto elas aprenderam comigo, porque a troca, ela exige, né? Ela existe. Não é só eu que ensino, elas também me ensinam, eu também aprendo muito com elas. Lembre-se, a copeira conhece o paciente muito melhor do que você, porque ela tem muito mais contato com ele. Então, quando eu falo sobre a experiência do paciente, isso engloba a sua carreira, o seu nome, o seu legado. As equipes podem falar, eu quero trabalhar com aquela nutricionista, porque aquela nutricionista trouxe valor. Porque a nutrição, ela também pode denigrir ou melhorar absurdamente a reputação de um hospital e de uma equipe. Então, eu vou encerrar esse vídeo e eu te vejo no vídeo número 6. Um abraço.